o primeiro tema é: o ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, votou na quinta-feira por condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto, general da Reserva do Exército, por abuso de poder nas cerimônias do 7 de setembro de 2022. O julgamento foi interrompido e será retomado na próxima terça-feira, 31. Segundo destaca a CNN, o PL está preocupado com uma possível inelegibilidade de Braga Neto. Qual sua opinião, Diogo, sobre esse assunto? Estou acompanhando você desde cedo, Vivian. Que prazer estar falando agora pessoalmente mesmo. E vamos lá. Bem, a impressão que eu tenho, com todos os juristas que eu conversei a respeito, é que, tecnicamente, não há razão para tornar inelegível também o Braga Neto, porque o ato em discussão foi organizado, preparado pelo ex-presidente Bolsonaro e, portanto, caberia a ele a responsabilidade sobre tudo. Quer dizer, a gente não pode querer, por mais que ambos sejam colegas de chapa, ou, digamos, num avião, você tem o comandante e o copiloto juntos. Se um deles comete um crime, coisa que é raríssima de acontecer, mas aconteceu recentemente nos Estados Unidos uma tentativa disso, de um que estava sentado no banco de trás. Se um comete o crime, o outro não pode ser responsabilizado também, logicamente. Então é mais ou menos aqui, acho que é a separação. Mas o TSE, a gente sabe, é um tribunal político, ou melhor, eminentemente não, bastante político também. Já falamos diversas vezes, a legislação eleitoral é tão complexa, é tão intrincada entre seus artigos que qualquer candidato eleito que seja passado por um pente fino muito rigoroso vai ter encontrado irregularidades na sua campanha, com risco até de se tornar inelegível. Então é uma questão de dimensão da lupa, mas me parece que não é o caso dele ser tornado inelegível também, e aí possivelmente será com um concorrente forte ao governo do estado do Rio de Janeiro, especialmente porque lá o tema segurança é cada vez mais forte, né? Bom, Diogo, é sobre segurança pública que nós vamos falar agora no segundo tema, né? Já que o presidente Lula tem previsão de anunciar na próxima semana um pacote de medidas para reforçar a segurança pública, especificamente no Rio de Janeiro. As medidas ainda estão em discussão dentro do governo federal porque a responsabilidade sobre a segurança pública é do governo estadual. Qual a sua opinião, Diogo da Luz, sobre esse pacote do governo federal para a segurança pública do Rio de Janeiro? Bom, eu já disse aqui, qualquer medida que possa reforçar a segurança da gente é bem-vinda, qualquer medida é bem-vinda, desde que medida logicamente séria, né? Mas essa me parece, mais uma vez, como já falamos aqui, deve-se lembrar que o Flávio Dino, no momento que ele estava ali na Berlinda, ele apresentou um pacote de medidas para reforçar a segurança no combate a drogas, especialmente na região norte, o que envolveria muito o Amazonas. E eu disse na época, isso é muito mais show para a plateia. E isso que o presidente Lula está fazendo, na minha impressão, é ainda mais show para a plateia. O que é mais importante, na minha opinião, o governo federal fazer é ajudar com inteligência. Colocar a ABIN, aquela agência que tem se falado tanto, a Polícia Federal está investigando, de que no governo passado ela estava sendo utilizada para investigar jornalistas e influenciadores digitais que atuariam contra o governo. Eu acho isso, sabe, uma perda de tempo. Colocar a ABIN e todo o serviço de inteligência para ajudar a fazer a investigação da interligação entre as questões regionais do crime, que existe muita interligação. Tanto existe que aquelas armas poderosíssimas que foram furtadas é a palavra, se foram furtadas no quartel em São Paulo, já tem algumas que estão no Rio de Janeiro, para você ver como a interligação é rápida. Mas eu acho, de fato, que essas medidas que o presidente Lula apresentou são principalmente jogando para a plateia. O que eu quero ver é, firmemente, a polícia do Rio de Janeiro pedir auxílio às outras polícias de maneira intensa e montar um programa de combate ao crime não localizado, como a gente tem visto, não de caça a um ou outro chefe de quadrilha simplesmente, a desmontar do começo ao fim isso aí. É coisa que vai demorar 10 anos, mas se não tiver um programa firme e objetivo,
a gente vai ver, como já falei diversas vezes, o crime cada vez mais tomar conta, não do Rio de Janeiro, mas do país inteiro. Isso é muito preocupante. Tem que fazer um programa sério de acabar com essa história de dentro da cadeia as pessoas tomarem decisão sobre o crime. Como é que pode uma coisa dessas? Eu fico pensando, o ser humano que nos assiste aqui, ele fica pensando, como que pode a pessoa estar presa e lá dentro eles se organizam, eles julgam pessoas a partir da cadeia, mandam exterminar, mandam cometer crimes, mandam incendiar ônibus, mandam fazer um monte de coisas, e o governo continua querendo pegar um ou outro figurão do crime. Comece resolvendo esse problema de dentro das cadeias, é a primeira coisa que tem que fazer. E aí tem que entrar uma discussão muito importante, que é quantos peixes pequenos a gente não prende por motivos muito pequenos, na mesma cadeia que esses peixões, que esses tubarões, e acaba fornecendo mão de obra barata para esses tubarões. Esse é um assunto para a gente pensar. Não é que eu quero dizer que o crime pequeno não deve ser combatido, deve, mas a gente tem que separar o peixe pequeno do tubarão, isso é importante. E um tema agora é sobre a produção de matérias legislativas na Câmara dos Deputados Federais no Congresso Nacional. Diogo, a Casa, aprovou na quinta-feira o projeto de lei que prorroga até dezembro de 2038 a cota de tela obrigatória para produções brasileiras na TV paga. A regra existe desde 2011, mas deixou de valer em 12 de setembro, já que a lei sobre o assunto determinava prazo de 12 anos para a política. O projeto já foi aprovado pelo Senado, mas por ter sido alterado na Câmara, retornará para análise dos senadores. O que você tem a dizer sobre essa PL de cota obrigatória de produções brasileiras na TV paga? Quando eu era criança, tempo do regime militar, havia essas cotas. Estou falando década de 60, década de 70. A maioria das pessoas que nos ouve aqui não tinha nascido. Vocês não tinham nascido ainda. Mas a gente ia no cinema. Eu preciso. Eu lembro do certificado de censura publicado na tela da TV. Agora você não deve lembrar do Canal 100. Era até bacana o Canal 100. A gente ia no cinema e antes de começar o filme, porque o cinema era das grandes atrações que a gente tinha na época, né? A gente tinha meia dúzia de canais de televisão, até acho que 68 nem cores tinha, se não me engano, 68 por aí. Temos a partir de 71. 71. E o cinema era uma grande atração, mas a gente chegava lá, um dos programas era o Canal 100, depois tinha outros programas obrigatórios de assistir antes de começar o filme. A gente já sabia, o filme é às 4, podemos chegar até às 4h20, porque daí é que vai começar o filme mesmo. Antes era essa enrolação. Desde sempre, desde que eu me considero por gente, existe esse programa de cotas. Isso não resolve. Não é assim que a gente estimula a nossa criação artística, não adianta. É de novo você jogar para a plateia. Parece muito bonito a classe artística, porque parece que cria um trabalho obrigatório para que seja dado para essas pessoas, mas é um trabalho de segunda classe, de terceira classe. A gente não vai conquistar o mundo dessa maneira. Não vai mesmo, infelizmente. Você veja que eles vêm prorrogando essa regra de cotas no cinema, depois na televisão e agora em conteúdos como essas Netflix da vida, HBO, etc. E a gente vê que não é por isso que o nosso cinema está conquistando o mundo, não é por isso que a nossa arte está conquistando o mundo. Temos coisas muito boas que foram pelo mundo afora. Nossas novelas correm para muitos lugares e essas nossas novelas não têm proteção de cotas, por exemplo. Veja que o pouco dos nossos audiovisuais que vai para fora com qualidade e espontaneamente não depende das cotas. Não é por aí. Se fosse assim, era fácil. A gente fazia cota para tudo, fechava o Brasil contra o mundo e o Brasil ficava rico. Mas, ao contrário, a gente tem que abrir o peito e competir com o mundo inteiro, porque nós temos condições de fazer isso. E, Diogo, ainda nesse assunto, né, de TV e cota, né, para tempo de TV, qual é o Oscar, né? Nós temos um prêmio equivalente a tudo isso, né? Produção brasileira. Tem o prêmio da TV brasileira? Novelas? Dramaturgia? Né? A gente sente falta disso. O próprio teatro, olha, a Vivian Oliveira, ela é atriz profissional, né? E pode
nesse momento, Vivian, explicar para a gente, na sua visão de profissional da arte, de teatro especificamente, por que nós não temos um prêmio vultoso de teatro que realmente marque? Bom, me permita a minha opinião, mas eu acredito que falta um pouco mais de valorização da nossa cultura. Falta valorizar de verdade as produções audiovisuais, o teatro, a música, a dança. Eu acho que é por esse caminho. Eu acho que cultura sempre, em algumas gestões, ela é deixada um pouco de lado. Então, precisa realmente ter uma atenção mais dedicada para isso. Para que nessa gestão a gente se trabalhe muito com cultura e depois na próxima esquecer completamente. Essa é a minha opinião como artista, né, como atriz. Eu acho que mais do que falta incentivo, Vivian, sobram empecilhos. Não só para empreender na arte, mas para empreender qualquer coisa que a gente queira fazer aqui no Brasil. Isso dificulta muito. Então não adianta a gente criar uma cota se ao mesmo tempo a gente cria tantos empecilhos para o empreendimento das coisas. Volto a falar do Teatro Amazonas que a gente comentou na quarta-feira. Por sinal, eu soube que foi feita uma pesquisa na virada do ano passado para este e que foi considerado o símbolo mais bonito do Brasil, o Teatro Amazonas, por uma pesquisa internacional em 132 países, feitas pela internet. Se a gente tinha, naquela época, no século XIX, essa maravilha, é porque a gente sempre gostou da arte, sem dúvida. Mas são tantas dificuldades para empreender em qualquer área que o Brasil acaba ficando para trás. Você vai em Hollywood, você vê a facilidade que tem para se lançar nos empreendimentos de filmes, etc., é enorme. O incentivo é muito grande. Falta a gente simplesmente dar essa liberdade e as coisas vão acontecer em todas as áreas que a gente possa imaginar. Bom, Diogo, nós vamos interromper um momentinho aqui a sua análise política, porque hoje, sexta-feira, 27 de outubro, o Porto de Manaus informa que o rio não sofreu nenhuma alteração. No momento, ele se encontra em 12 metros e 70 centímetros em estabilidade. A última redução foi ontem, quando o Rio Negro desceu 3 centímetros e ficou em 2,70, né? Então, se mantendo hoje, na sexta-feira, seguindo na mesma medição. Isso é uma boa notícia, né, o Diogo da Luz, e novamente você, né, emanando energias para que realmente a seca pare e os rios voltem a subir. Muito bom, uma excelente notícia. Inclusive, eu fico gratificado com isso, porque ontem à tarde eu comentava com alguns conhecidos que, não sou entendido disso, mas de escutar o dia a dia do que vocês trazem para a gente, eu falava, eu tenho a impressão que até 1º de novembro começa a haver a reversão disso, porque veio diminuindo muito a velocidade de queda do rio. Mas que bom que veio ainda em outubro, nesse 27 de outubro, já houve a parada na baixa. Então é da gente imaginar que logo, logo ele começa a subir de novo, né? Diogo, nós fizemos uma enquete semana passada lá na Manaus Moderna, né? E a gente sempre conversou com as pessoas que trabalhavam lá, camelôs, vendedores, trabalhadores, e um deles disse assim, olha, você guarde aí que a partir de 20 de outubro vai começar a chover e vai começar a encher o rio. E aí eu já lembro também das novas águas que estão vindo lá dos rios andinos, né? E por isso tem diminuído aí, porque é de 10 em 10 centímetros, o nosso rio ia secando, né? E agora parece que vai começar a subir de novo. Maravilha essa coisa da natureza, né? A gente pensar que é gelo, água de degelo que começa a chegar, que também é água de degelo que começa a chegar, passando na porta de Manaus, né? Fantástico isso. Sim. Bom, e o último tema aqui, vamos ver se a gente quebra o gelo, né? Ô, Diogo da Luz, porque a gente volta lá para o Congresso Nacional, onde o líder do governo, no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, disse na última quinta-feira que, abre aspas, maior das prioridades, fecha aspas, do Planalto é a aprovação da reforma tributária ainda neste ano. Randolph disse estar confiante na aprovação da reforma até o final da primeira quinzena de novembro, para que a proposta possa ser, segundo ele, confrontada com o texto aprovado na Câmara na segunda quinzena do mesmo mês.
Por se tratar de uma PEC, deputados e senadores precisam chegar a um consenso sobre o texto. E para você, Diogo, chega até a um consenso até o final da primeira quinzena de novembro, como se quer aí o senador Randolph? Acho que chega. Já está aparecendo essa reforma, esse pacote da reforma já está aparecendo mais aquela coisa de carro de noiva, que quando passa o carro dos noivos, cheio de latinha amarrada, fazendo aquela barulheira em volta, chamando a atenção, né? Porque tanto penduricalho que já amarraram nela. Ela podia ser muito melhor, como nós já falamos aqui. Ela tem uma coisa que me incomoda, duas coisas que me incomodam. Uma, a centralização muito grande das decisões. Tudo vai passar para o Brasília. A tributação da cidade de Manaus, a tributação do estado do Amazonas, como do Rio Grande do Sul, como de qualquer outro, vai ser decidida exclusivamente por Brasília. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que a gente precisava ter mais autonomia para os estados. Outra coisa também é que estão criando muitas exceções, estão reduzindo as alíquotas, mas é aquela coisa, nós vamos ter o chamado imposto quase único, que são dois, né? O IVA, é o IVA dual que chamam, mas o tal IVA dual, porque tem o IVA nacional, o IVA estadual, mas o IVA estadual é controlado também por Brasília. E já tem 5 alíquotas diferentes. É mais do que a gente queria. Sabe, começa a criar muitas exceções. E, além disso, há as exceções das exceções. Alguns grupos profissionais vão ter redução nos seus tributos ou até isenção nos seus tributos pelo que está desenhado. Tudo isso é um pouco ruim, mas eu insisto, o nosso modelo é tão ruim, que a gente vinha tirando nota 1, 1,5, no máximo 2 nas provas, e agora com essa reforma a gente vai tirar um 4,5 e com muita sorte, pedindo revisão na prova, a gente consegue um 5 e acaba passando de ano e segue em frente. Vai ser melhor, vai ser melhor. Agora o que falta discutirem, isso é um problema seríssimo, é a transição, porque as pessoas não estão se dando conta que nós vamos ter os 2 modelos por 30 anos, ou seja, nós vamos ter toda essa velharia que a gente tem hoje, mais o sistema novo, que vai crescendo em alíquota conforme vai diminuindo o sistema antigo. Então, essa transição vai ser ainda um pouquinho mais trabalhosa. E o grande receio que eu tenho é que, durante a transição, eles coloquem mais e mais latinhas amarradas nesse carro da reforma e ele fique mais barulhento e mais cheio de penduricalhos ainda. Mas eu digo, é melhor do que a atual. É isso, Diogo passou com louvor nas 4 análises de hoje, né? Ainda discutiu seca, né? Aí a estabilidade da seca do Rio aqui e, claro, né, colocou sua observação junto com a nossa colega aqui, com a minha colega de bancada, a Viviane Oliveira, e vai ficar essa pergunta: por que nós ainda não temos, né, prêmios vultosos que inclusive venham outros, né, de outros países, inclusive fazer questão de concorrer a esse prêmio aqui? Por que a gente sempre fica ainda esperando qual é o filme brasileiro que vai entrar no Oscar? Entendeu? Quando nós é que deveríamos já. As novelas, nós somos o melhor polo de novela do mundo. Pois é, você tem toda a razão. Caberia fazer. A gente tem alguns impulsos que podiam ser ampliados fortemente, como o Troféu Imprensa, por exemplo, e outros que a gente tem, para ficar uma coisa muito mais do que apenas o Troféu Imprensa, mas é um prêmio bastante prestigiado. Poderia talvez fazer uma ampliação dele e atingir muitos outros setores, e logicamente a produção de novelas tem que estar entre eles, porque ela é fantástica aqui no Brasil.